Vocês viram essa família completamente esquisita que acabou de aparecer no primeiro episódio de Dandadan? Eu acabei de assistir esse episódio e eu sei, eu tô um pouco atrasado. E agora eu vou falar tudo sobre ele, que foi sensacional. Então já vai deixando o like e fique até o final do vídeo pra você ver tudo sobre esse episódio. Beleza, galera? Aqui é o Ceni e galera, esse primeiro episódio de Dandadan tá incrível. Vou fazer agora um review pra vocês e falar tudo sobre ele, então fique até o final do vídeo. Quem acompanhou a primeira temporada sabe onde finalizou e agora onde está começando essa segunda. Esse primeiro episódio da segunda temporada é uma continuação direta da primeira temporada. O último episódio da primeira temporada acaba justamente quando a Momo está nas fontes termais e chegam 5 homens muito estranhos. Então começa esse primeiro episódio da segunda temporada. Então ela está lá nas fontes termais, quando esses 5 homens chegam, eles entram na água e começam a atacar ela. Então começa uma luta embaixo da água. Ela meio que consegue escapar ali e cai um negócio em cima de um deles. Depois começa a cair todas aquelas paredes de madeira em cima de todos os outros homens. Até que ela consegue escapar, ela consegue sair da água, então um dos homens agarra o pé dela. É quando toda a estrutura de madeira vem e cai em cima somente dele e não atinge ela. Aí de repente ela olha pro lado e a Vovó Turbo tá lá. Então a Vovó Turbo fala que é muita sorte da Momo que ela está ali junto. A Momo até pergunta se ela fez alguma coisa e ela fala que não. Foi só sorte que ela estava junto com a Momo. Então chega a polícia, que é dali da cidade do Didi, e começa a perguntar o que está acontecendo, que está tudo caindo. Daí aqueles homens estranhos saem correndo e a polícia vai atrás deles e deixa a Momo meio de lado ali. Ela fica meio escondida atrás de uma última parede de madeira. E ela com a Vovó Turbo pega e vão para a cidade para continuar a explorar a cidade. Quando corta a cena, tá lá o Didi e o Okarun dentro da casa. Então eles começam a dar uma vasculhada na casa, porque eles estão... O Didi fala que a casa é mal assombrada, então eles estão lá ali dando uma vasculhada na casa para ver se eles encontram alguma coisa. Só que no final da primeira temporada, o Didi pega uma marreta e quebra uma das paredes da casa. De repente a campainha toca, então o Didi e o Okarun vão lá, pegam um pôster e colocam nesse buraco, para tampar o buraco da parede. Quando eles abrem a porta, são 5 senhoras, muito esquisitas também. Elas já vão entrando e conversando com o Didi, elas alugam a casa para o Didi. Elas entram, sentam lá, começam a fazer várias perguntas pro Didi, por que ele sumiu, onde que ele estava e o que ele estava fazendo. Então ele explica que ele foi buscar o Okarun porque o Okarun queria conhecer a casa dele. A porta se abre, são aqueles 5 homens que atacaram a Momo. Então é apresentado pra gente a família Kito, que são as 5 senhoras e aqueles 5 homens formando os 10 da família Kito. Uma das senhoras, que é a chefe da família, fala para um dos homens que o Didi voltou. Então começa outro interrogatório do homem para o Didi, porque ele saiu e para onde ele foi. Então ele explica a mesma coisa que ele explicou para a senhora, que ele foi buscar o Okarun. O homem meio que não acredita no Didi, então ele começa a fazer perguntas para o Okarun. Então a pergunta que ele faz é qual o time de futebol preferido. O Okarun começa a pensar ali, ele parece meio nervoso, só que ele lembra que quando eles pegaram aquele papel de parede e tamparam aquele buraco, era de um time de futebol. E ele lembrou qual era o time de futebol, então ele dá a resposta exata para aquele homem, mostrando quão foda é a memória fotográfica dele. Muito boa, só de pegar lá, colocar na parede, ele já lembrou, na hora ele conseguiu lembrar lá e dar a resposta exata pro homem. Aí acaba que o homem acredita neles e eles começam a conversar, a bater um papo, e nisso já vai e já corta a cena e volta a cena pra Momo, que tá dando uma volta pela cidade com a velha Turbo, que tá naquela forma de gatinho. Eles estão andando por aí pela cidade, até que eles encontram um templo, onde tem um monge. Então o monge começa a explicar várias coisas para elas sobre uma história de uma serpente, onde tinham que ser feitos sacrifícios humanos para que o vulcão não entrasse em erupção e destruísse a cidade. Então a Momo tá ali batendo um papo com esse monge, ele tá explicando tudo, falando que é só um mito, é só uma história, eles criaram aquele tempo para exatamente explicar que isso é um mito para que parassem de acontecer esses sacrifícios. O começo desse episódio foi muito bom, teve até umas cenas boas no começo ali, uma cena meio de tensão dentro da casa. Eu achei que não iria ter muitas lutas ou muitas coisas, mas espere aí e fique até o final do vídeo que daqui a pouco tem a luta da Momo. Antes disso, não se esqueça de deixar nos comentários se você está gostando do episódio. Depois de toda a explicação do monge para a Momo, corta a cena e ela chega na frente da casa. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que antes do Momo chegar, a senhora que é a chefe da família pergunta para Didi e Okarun quem que é a moça que está com eles. Então ele fala que não sabe, que não tem ninguém, nenhuma moça com eles. Então a senhora que é a chefe da família fala que isso é uma mentira descarada.
Então corta a cena que a Momo chega na frente da casa e quando ela abre a porta tá os dois caídos no chão e a família inteira olhando pra eles. Aí já começa a luta, a Momo já olha, vê os dois caídos, vem já dá um chutão, já começa a usar seus poderes, pega, puxa um, dá uma joelhada no meio da cara dele. Essa cena foi muito top, muito da hora. Ela puxando ele, dando uma baita de uma joelhada com toda a força, bem no meio da cara dele. Ela puxa a mesa com o poder, bate na cabeça de um, ela até derruba o outro. É legal que tem bastante zoom nas cenas, na hora que bate, na hora que ele cai assim de cabeça, vira o pescoço assim. Então dá um zoom bem legal ali na luta ali. Tá muito legal, tá muito épica essa luta. Então ela luta contra os 5 caras lá, que eram os mesmos caras que estavam na fonte. Ela arrebenta os 5 ali, e depois a chefe da família vem e começa a lutar com ela, que é uma senhora bem velhinha lá. Elas começam a sair na mão as duas, começam a brigar. Muito da hora a luta entre as duas também. Só que a senhora é muito forte, ela é a mais poderosa da família, né? Ela é a mais forte da família Quito ali. Então ficou muito legal a luta entre elas. Até que entre um golpe e outro, a senhora acerta a Momo e arremessa ela. Ela bate certinho, bem onde estava aquele buraco que tá na frente do cartaz do time do Didi. E ela acaba caindo dentro desse... atravessa a parede e acaba caindo dentro de um lugar, como se fosse um quarto, um cômodo. Então ela começa a afundar e quando ela vê, ela percebe que é areia movediça e que ela está sendo afundada para baixo. Ela até usa os poderes dela para agarrar e tentar sair, mas quando ela tá chegando na porta para sair usando os poderes dela, tá a família ali, né, a senhora e mais uns caras ali, e não deixam ela passar. Então ela cai de novo lá para dentro e cai de novo na areia movediça. Aí ela vai tentar usar de novo os poderes dela lá, e quando ela tá puxando, quando ela tá vindo com tudo assim, tá todo mundo lá ainda na frente da parede, ela não consegue passar para sair. Então quando o Didi e o Okarun acordam, e eles pegam e empurram a família, só que acaba que todo mundo cai lá dentro, então todo mundo cai lá naquela areia movediça e começa a ser puxado para baixo. Então quando eles são puxados totalmente para baixo, eles caem e veem que tem muita casa lá, muita casa, embaixo daquele cômodo, como se fosse no fundo da areia movediça. Então eles veem que tem muita casa lá, como se tivessem sendo afundada aquelas casas, toda vez sendo afundada. Até tem uma explicação antes da senhora, que fala que eles reformam aquela casa e vão reformando. No caso, eles são as pessoas que fazem o sacrifício para essa serpente. Então eles ainda estão seguindo essa lenda, fazendo sacrifícios. Então o Didi, o Okarun e a Momo seriam os sacrifícios dessa família para essa serpente. Quando de repente, do nada, surge um verme gigantesco. Ele até parece uma serpente, mas não é a serpente das lendas. É apenas um verme gigante de areia. Inclusive, é outra cena que mostra o quanto a memória fotográfica do Okarun é boa. Ele viu lá no trem, no começo do episódio, quando eles estavam indo para casa do Didi, mostra ele vendo na capa de um livro que eles estavam olhando, justamente esse verme, que é um verme que é da areia, que ninguém sabe como foi parar ali, mas está lá no fundo dessa casa. Então volta ali para onde eles estão, ele explica que é um verme de areia e que ele lembrou, que ele viu, mas a família ainda acha que é aquela serpente. Então a família começa até a fazer uma dança toda esquisita lá, toda estranha, pedindo para que a serpente ataquem eles, que eles são a oferenda, o Okarun, a Momo e o Didi, e para não atacar eles, que eles são a família que está alimentando eles há mais de anos, com vários sacrifícios para que o vulcão não se ative, não destrua a cidade. Então ali no meio da dança que eles estão fazendo, uma dança muito esquisita ali, esse verme vem e devora toda a família de uma vez assim, e o Okarun, o Didi e a Momo saem, se escondem. Eles veem que não tem como sair dali de onde eles estão, então o Didi tem uma ideia, ele fala, vamos se esconder dentro de uma dessas casas. Então os três vão ali, entram dentro daquela casa ali. Então o Didi começa a olhar para fora, começa a dar uma olhada para ver onde está esse verme, e quando ele se vira, ele vê que a Momo e o Okarun estão caídos no chão, estão deitados com muito medo. Ele não entendeu do que era esse medo todo que eles estavam ali se tremendo. Então de repente ele vê e o Okarun começa a perder o controle e começa a se transformar de novo. A gente até vê a sombra ali da velha Turbo, vê que ele tá virando, se transformando aquela transformação dele de novo, né? E começa a vir pra cima do Didi. Então acaba esse episódio, deixando a gente com um gostinho de quero mais e querendo saber o que vai acontecer, né? Então agora a gente vai ter que pular pro episódio 2, assistir. Vou assistir também o episódio 2, vou fazer o review e vou trazer pra vocês também. Vocês estavam esperando um episódio assim? Claro, não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio,
porque eu vou assistir o episódio 2 e vou trazer para vocês também. Não esqueçam também de deixar o like e se inscrever, porque isso me ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. Valeu, falou!